Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho Dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 14. Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. E vamos lá no item 8. A parentela corporal e a parentela espiritual. Item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, como se explica o vínculo que existe entre um pai e um filho? O pai fornece ao filho apenas um invólucro corporal, uma vez que o espírito já existia antes da formação do corpo. Se estão unidos é em razão dos laços de simpatia ou de antipatia que já existia anteriormente ao reencarnante. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Qual é o dever do pai com relação ao seu filho? Auxiliar o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral a fim de fazê-lo progredir, além de orientá-lo na prática do bem. Filhos são espíritos a quem estamos ligados e que precisam do apoio dos pais para progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir-se prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Isso a gente já viu lá no capítulo 4, no item 13. Como se formam as famílias do passado como filhos? Pela união de espíritos ligados por anteriores relações de simpatia e se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena ou pelo reencontro de espíritos afastados entre si por antipatias anteriores ou cumplicidade no mal, traduzidas por incompatibilidade entre os mesmos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Podemos ter então inimigos do passado como filhos? Sim. Daí uma das finalidades da família terrena, proporcionar pelos laços consanguíneos reajuste de relacionamento entre espíritos inimigos, atendendo aos reclames da lei de Deus, que é de fraternidade. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem do mesmo sangue. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis, como a matéria se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como definimos a parentela corporal e espiritual? A corporal é aquela constituída pelos laços frágeis
da consanguinidade e da matéria, que se extingue com o tempo e muitas vezes dissolve-se moralmente já na existência atual. A espiritual é aquela caracterizada pelos laços espirituais, fortalecida pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos. Há, pois, duas espécies de famílias, as pelos laços espirituais e as pelos laços corporais. A hostilidade que ele movia aos seus irmãos se acha claramente expressa na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Que ensinamento nos transmitiu Jesus ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos, referindo-se àqueles que não eram seus parentes? Que os nossos verdadeiros irmãos são aqueles a quem nos ligamos pelos laços eternos e duráveis do Espírito, caracterizado pela estima, simpatia mútua, e não necessariamente aqueles a quem nos vinculamos pelos laços frágeis e temporários da matéria. Devemos nos esforçar para criar e ou fortalecer os laços de simpatia entre os que constituem nossa parentela corporal na atual existência. Há pessoas que amamos mais do que os irmãos consanguíneos, mesmo nada sendo para nós. Para concluir, os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade, uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos que temporariamente habitam. Assim, a nossa família é o ambiente de purificação para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos entre existências anteriores. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que tens feito na minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro, pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe sempre.